É exatamente o que o Yuri estava falando, ó. Estrutura versus fluxo. É estrutura versus fluxo. Aí a gente tem H4, que é o que o Yuri falou. Você lembra, Lu, que é a estrutura do fluxo do H4? A estrutura do H4, o fluxo do H4 é o H1, isso? Isso, é o H1. O H1, a estrutura dele é o qual? É o 15. Uhum. E assim sucessivamente. É o 15. A gente tem a 15 é o estrutura dele, é os 5. 5 minutos. 5 minutos a gente tem o fluxo, é o 1 minuto. É o 1 minuto. E o 1 minuto é o 15 segundos. Então, isso aqui é o fluxo de cada mercado que a gente tem, de cada estrutura, de cada time frame. Aí vamos lá. Vou no meu. Aqui, vamos supor, eu tenho essa pernada aqui do H4. Dentro da pernada do H4 vai estar acontecendo isso aqui, ó, no H1. Enquanto ele estiver fazendo ainda o seu movimento de alta até o topo, onde ele marca o topo e depois vira a estrutura aqui embaixo, a gente tem a mudança aqui. Esse aqui é um choque do H1. Choque do H1. Que nada mais é do que, se eu olhar no H4, é que é um fundo de estrutura interna. Então, ou seja, normalmente uma estrutura interna do time frame maior, quando ela é quebrada, normalmente dentro do time frame do fluxo, ele tende a ser a estrutura de swing do time frame, que é o fluxo, que no caso do H4 é o H1. Então, quando ele faz essa mudança, o mercado inicia a sua fase de retração ou de correção, como queira chamar. Até onde? Não sabemos. Só sabemos que a gente tem, por exemplo, liquidez e temos liquidez. Aonde ele vai parar? Só a gente só vai saber depois que ele parar. Vamos supor que ele retirou essa liquidez e não retirou essas liquidez. Aí o mercado volta e faz de novo uma quebra de estrutura aqui, no H1, do mesmo jeito. Quando ele faz essa quebra de estrutura do H1 de novo, ele nos mostra que o mercado agora terminou a sua fase de correção, a sua fase de retirada de liquidez interna, e agora ele tende a buscar o que? A continuidade do movimento do H4. Com o alvo de onde? Primeiro o alvo é sempre o que? A liquidez externa, aqui é o ERL. Então a gente tem que ter isso em mente, que o mercado ele trabalha de liquidez interna a liquidez externa. Ah, eu não coloquei, mas aqui é um URL. Então ele trabalha sempre dessa forma. Então tudo que eu fizer o mercado subindo e eu comprar com o H1 caindo, eu estou antecipando uma possível continuidade do movimento do time frame maior. Porém, eu não tenho nada que me garanta que eu consigo pegar o fluxo do mercado, porque o mercado está caindo no fluxo dele, no caso do H1 está caindo, eu só consigo saber que essa correção acabou quando ele fizer a quebra da estrutura para cima de novo. Então, se eu não esperar esse retirada de liquidez e a mudança de característica, que no caso é a mudança do flow do mercado, do fluxo, eu vou estar simplesmente antecipando o movimento. Aí muitas das vezes o mercado pode não fazer o choque, fazer este movimento aqui e continuar caindo e vir retirar outras liquidez mais abaixo. Aqui. Então sempre é o ideal eu esperar que ele tenha a mudança de característica novamente para depois eu pensar em comprar novamente. Então, se, por exemplo, eu sei que ele iniciou a sua fase de retração no H1 e eu estou operando lá o 1 minuto. Lembra que uma vez, vocês já ouviram em alguma mentoria, que teríamos que esperar no 1 minuto o choque e o boss para confirmar que a gente possa entrar naquele movimento, baixista ou altista? O porquê que isso acontece? Lá, no 1 minuto, como ele tem muito ruído, quando coloca o choque para baixo, ele pode ter só se colocado para baixo para retirar uma liquidez interna para os 5 minutos e ele dá continuidade ao seu movimento. E quando você tem o boss já de confirmação,
ele te mostra que ele iniciou a sua fase de correção do time frame maior, que no caso, os 5 minutos. Por isso que muitos traders ensinam isso aí em mentorias. Então, essa aqui é a lógica que a gente tem que esperar para a gente operar o fluxo do mercado. Depois a gente vai para gatilhos de entrada e outras coisas, a gente vai adicionar os FGVs, aberturas, qualquer outra coisa. FGV, por exemplo, o das 9h30, das 8h30, liquidez de sessão. A gente vai poder adicionar tudo isso como confluência, como mais um detalhe para operar, para aumentar a minha assertividade perante o mercado. Mas o mercado ele sempre trabalha dessa forma. Não vai mudar. Ele vai buscar sempre a liquidez externa, liquidez interna, liquidez externa. Sempre vai fazer isso aqui. E sempre que a gente não prestar atenção neste movimento, a gente vai ser enganado, vai ser estopado. E muitas vezes a gente é estopado e o mercado vai lá e dá entrega no nosso movimento. Aí a gente fala, ah, o fiscal chegou. Não é que o fiscal chegou, é que a gente entrou em um movimento que o mercado ainda não tinha finalizado. Se ele não tinha finalizado, ele ainda vai retirar a liquidez ou finalizar o movimento até que ele pegue e dê continuidade. Então, quando ele faz esse choque, ele mostra para mim que eu tenho este range aqui confirmado, deste topo aqui a este fundo. Então agora esse é o meu novo range confirmado. Então agora ele tem de ver o que? Este fundo tem como missão retirar essa liquidez desse topo aqui. E aí ele vem no time frame maior, faz o boss e dá continuidade ao movimento. Aí assim que ele faz o boss de novo, ele começa tudo novamente. Corrigindo, quebrando estrutura, retirando liquidez interna, fazendo o choque, quebrando estrutura, voltando a fazer novamente o seu fluxo. Aqui. Quando ele está com tendência de alta. Tendência de baixo seria exatamente a mesma coisa. Então seria isso aí que a gente tem. E como a gente faz para identificar? Provavelmente vocês já sabem isso aqui, mas eu vou voltar só a relembrar para vocês aqui. Vamos supor aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos pegar esse pedaço aqui, ó. O mercado está subindo no H4. O mercado está subindo, está marcando, está fazendo sua liquidez, capturando liquidez, quebrando estrutura, voltando, tudo bem. Quando é que o mercado mostra para mim, por exemplo, deste fundo aqui, deste fundo, esse aqui, ó. Deste fundo aqui a esse topo, que ele inicia sua fase de retração para retirada de liquidez interna ou de mudança de característica. Quando que ele mostra isso para mim? Sabe me dizer? Quando ele quebra esse fundo aqui, ó. Quando ele quebra esse fundo aqui, a gente tem uma mudança que aqui a gente chama de choque interno. Quando ele faz essa mudança no H4 de choque interno, eu tenho que ter em atenção dois detalhes. Ele tem esse FGV para ser fechado, para rebalancear o preço, para dar continuidade. E aí eu tenho que ligar um outro alerta. Dentro deste range, eu tenho liquidez aqui? Não tenho liquidez. Então, se eu não tenho liquidez, o mercado tende a montar liquidez. E é o que ele faz, ele fecha o FGV, aqui, ele balanceia o preço nesta região e ele deixa um fundo para quê? Liquidez. E depois ele vem e deixa um topo. Ele vem, retira a liquidez aqui, retira a liquidez e volta. Por incrível que pareça ou não, aqui não é um fundo relevante de qual estrutura? Não é aqui de uma estrutura interna? Ó, consegue ver que isso aqui é uma estrutura interna? Sim. Não, não é estrutura interna não. Não é. Aqui é uma swing, ó. Aqui é uma estrutura de swing, desculpa. Aí aqui o que o mercado faz? Ele se coloca para baixo, colocou-os para baixo, ou seja, o mercado era altista, virou baixista. E agora o que acontece? A gente tem que esperar o mercado fazer o quê? Se eu quero vender, já que agora ele é baixista, eu quero vender, eu tenho que esperar o quê? O fluxo alinhar. Como é que eu espero o fluxo alinhar? Vocês lembram?
Como é que eu espero o fluxo alinhar aqui agora para vender? Porque agora eu tenho o choque para baixo aqui, verdadeiro. Esse é um choque verdadeiro. Choque baixista. Choque baixista verdadeiro. Como é que eu espero agora para me vender aqui o mercado? Porque o mercado era de alta, agora ele virou para baixo. Como é que eu espero? Onde eu espero o alinhamento? Hum? Vai para o time frame menor? Não, primeiro aqui, ó. A gente tem E aqui, ó. aí, Assim que ele quebra esse topo aqui, ele não faz um choque interno? sim, Faz o choque interno. Então, se ele está de baixa e ele faz o choque interno aqui, a gente entende que isso é para retirada de liquidez, concorda comigo? sim. E ele também me mostra outra coisa, iniciou a sua fase de retração para retirada de liquidez interna. Aonde temos liquidez interna? Aqui. Não temos essa liquidez interna aqui? Sim. Então, quando eu baixo lá para o meu H1, aqui, eu vou até colocar o replay aqui, começar de novo. Vocês sabem como é que tira esse replay escrito ali no fundo? Eu acho que não tem jeito. Eu vi alguns traders que tem isso aí sem o replay lá no fundo lá, mas depois eu vou ter que procurar depois. Ó, no H1, essa pernada não retirou liquidez interna e quebrou a estrutura. No caso, ela quebra aqui, certo? Sim. Temos um Uhum. boss aqui, não temos? Sim. Pronto, temos um boss. Então esse aqui é o meu topo protegido e o meu fundo protegido aqui, porque isso daqui não retirou liquidez, temos um fake boss aqui. Então aqui ele fez um choque verdadeiro para cima. Então eu não posso pensar em vender enquanto o time frame não alinhar. E aonde esse time frame alinha novamente aqui? Agora desta pernada a esta pernada. Assim que ele retira a liquidez, ele vai alinhar o time frame onde? Onde é o alinhamento? Ué, eu entendo a hora que ele fez o choque, lá em cima ele faz o boss, quando ele quebrar o boss para baixo. Exato. Quando ele quebrar o choque para baixo, não é? Ó, Logo à frente ele faz o boss, né? aqui ele faz uma mudança aqui, não faz? Aqui em cima? Mas aonde você diz? Isso. Deixa eu ver se estamos no mesmo. Ele fez esse choque aí, Uhum. lá em cima, para frente, no próximo topo. Aí quando ele quebra ali, ele faz boss, né? Aqui. Isso. Isso, aqui Só ele que é faz um. daquele do topo. Isso, aqui ele faz um boss aqui, exatamente. Aqui ele faz um Isso. boss. Ok. Quando ele quebrar para baixo, ele tá alinhado com. Quando ele quebrar aqui, ó. Quando ele É, quebrar esse fundo aqui, ele alinha o time frame, o H1 com o H4 de novo. Certo? Então a gente teria que certo. esperar para seguir o fluxo do H4 essa quebra aqui, ó. Eu vou até colocar aqui esse choque naquele lugar ali. Só que aqui não é interno, é um choque de swing mesmo. Então, aqui eu teria que esperar o mercado quebrar esse fundo para que assim eu buscasse vender o mercado, seguindo o fluxo baixista do H4. Então vamos ver o que o mercado faz aqui. Ah, eu quero vender lá em cima e tal. Tu pode vender, mas tu está antecipando o movimento. Não estou olhando que a gente tem outros time frames menores. Estou olhando somente o fluxo do H4 com a estrutura do H4 com o fluxo do H1. Mais nada. O mercado não mudou ainda, retirou nova liquidez. A gente tem aqui de novo, espera. Não retira essa liquidez, quebra o topo de novo. Então nosso fundo subiu, não subiu? Subiu. Para cá, correto? Isso. Então agora a gente tem um alinhamento, não temos? Um alinhamento aqui. Sim? Tem. Não? Sim, sim. Quebrou. Temos um alinhamento, perfeito. E o mercado, assim que Certo. ele faz o alinhamento, ele faz um novo fundo, volta, faz um choque para cima de novo. Perdemos o alinhamento, não perdemos? Sim.
Pronto, perdemos o alinhamento aqui. Então ainda não voltamos a poder vender porque o mercado mudou a estrutura, não tinha o que fazer. Vamos esperar um pouco mais. Vamos ver o que o mercado faz. Agora o mercado fez aqui um fake boss. O mercado está subindo ainda, não tá? Ele não terminou a sua fase de correção. Vamos ver aqui no H4 uma coisa? Tá vendo que ele acabou de retirar a liquidez nesse candle e a partir desse candle aqui ele voltou a fazer o quê? Aqui de novo. Fez uma armadilha. Isso aqui é uma Montar a armadilha. estrutura. Isso, ele fez uma estrutura. Mas essa estrutura aqui é uma estrutura válida. Aí ele coloca para baixo o mercado e volta para cima de novo. Só que aqui não é uma estrutura interna ainda do H4. Sim. O H4 está desse topo a esse fundo, correto? Então tudo que acontece aqui dentro não é interno. É. Então pronto. Então ele colocou a estrutura para baixo e agora ele voltou a colocar a estrutura para cima de novo. Então ele está nos mostrando que duas coisas podem acontecer. Esse fundo aqui pode vir retirar essa liquidez externa, ou seja, mudar o flow do mercado de baixa para alta novamente. E ou quando ele quebrar novamente para baixo, ele nos mostra que esse fundo não tem força para quebrar aquele topo e ele vai ser tomado. Vocês lembram que topo que não rompe fundo vira liquidez e fundo que não rompe topo vira liquidez? Sim. Então, esse aqui é o nosso fundo relevante e o nosso topo relevante. Então, neste momento ainda está nos mostrando que esse topo, esse fundo, tende a vir a capturar essa liquidez, romper este topo. Então, a gente não tem alinhamento para vender ainda, porque o mercado nos mostrou que ele está seguindo o quê? Este fundo tem força para romper ali. Vamos esperar para ver. Foi lá, rompeu. Então, este fundo, a missão dele foi cumprida, que era romper esse topo. Então, o mercado que era baixista se tornou altista de novo. Então, agora a gente tem aqui o choque de alta de novo. Então, a gente tem o mercado novamente comprador. Mercado novamente comprador. Então, agora eu preciso comprar o mercado. E aonde eu preciso comprar o mercado? Quando ele me der a oportunidade. E as oportunidades vão acontecer quando? Quando ele vir retirar alguma dessas liquidez que ele deixou aqui, para depois ele seguir o flow. Vamos ver o que ele vai fazer após que ele retira alguma liquidez? Opa, agora o mercado nos mostrou que este fundo aqui foi quebrado. Esse fundo aqui ele é o quê? Vocês lembram o que esse fundo é? Lembra? Ele Choque deve interno. ser swing do H1, né? Isso, mas ele é um choque interno do H4, mas é o swing do H1. Aí a gente baixa o time frame para confirmar. Retirou liquidez, quebrou a estrutura, não foi? Sim. Não é um fundo relevante? Fundo relevante. Certo? Certo. Então pronto. Agora eu quero comprar o mercado. Ele caiu, ele retirou liquidez, para baixo ele mostrou para nós que ele iniciou a sua fase de retração. Agora temos que esperar. Ele acabou de fazer aqui para nós uma quebra interna. Então agora ele pode vir retirar essa liquidez aqui para depois ele seguir o nosso flow. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Ele está gerando liquidez, ó. Continua gerando liquidez. No momento ele ainda está protegendo esse fundo, tá vendo que ele ainda está protegendo ele, mas aí ele monta a liquidez, deixa uma ineficiência, ele fecha a ineficiência toda aqui e começa a cair. Vamos ver o que acontece. Ele não quebrou o fundo ainda, tá vendo que ele está protegendo o fundo, ó? Não quebrou o fundo ainda. Ó, aqui o mercado ele já aqui ele mostrou para nós que esse fundo aqui agora deveria ter como missão de capturar esse topo aqui, ó. Só que não é isso que ele fez ainda. Ele voltou lá, montou liquidez, caiu. Agora ele pode vir cair mais. Não tem problema, por quê? Nosso choque não está para baixo. Então o mercado ainda não é baixista. Sim. Pronto. Então neste momento o mercado não está errado.
Eu quero comprar porque o time frame da H4 está de alta. Mas eu só posso comprar a partir do momento que ele quebrar esse topo aqui. Antes desse topo, eu não posso pensar em compras. E aí eu estou num risco. Olha como é que o meu range está encurtado, ponto número 1. E olha o ponto número 2. Tem o order block aqui, que é válido. Ele não quebrou não pegou uma liquidez externa e quebrou uma estrutura. E não deixou ainda, ó, displacement, inverter um FGV. É um order block bom. Então, ou seja, eu tenho que esperar o mercado sair da região ou me dar algo claro para depois eu continuar comprando. Vamos de novo no H1 e vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai quebrar o fundo, se ele vai retirar a liquidez e se ele vai alinhar para a gente comprar. Ou se ele vai inverter o flow do mercado. Ele ainda continua protegendo o fundo, porque a intenção dele ainda é continuar a alta, então ele está protegendo o fundo ainda. Aqui, agora, ele dá o nosso primeiro indício. De novo, olha como é que o mercado engana muito. Ele quebrou o topo novamente. Muitas pessoas considerariam que agora é um choque válido já para comprar. Mas a gente sabe que a gente quer que o mercado quebre esse topo para a gente pensar em compras. Então ele ainda pode vir retirar essa liquidez que ele deixou, essa liquidez que ele deixou e até essa liquidez aqui. E depois ele continua o movimento. Vamos ver. Olha quanta liquidez ele está deixando aqui embaixo. Ó. Agora ele retira toda a liquidez, retirou toda a liquidez que ele montou. Aqui ele faz para nós um BOS no H1. E agora o que? Que a gente teria que esperar para o mercado dar a sua continuidade de alta. Ainda nesse momento é quebrar aqui, neste momento. Então temos que esperar ou ele encurtar o range para mudar rápido a característica, ou esperar ele lá em cima. Não podemos comprar antes desse movimento ali. Vamos ver. Aqui ele iniciou sua fase de correção. Se caso ele quebrasse esse topo, a gente tem o 15 minutos de alta. Aí a gente poderia pensar em uma compra até essa região. Então, ou seja, aqui ó, não tem o que fazer. O mercado está caindo, eu quero comprar seguindo o flow do H4. Só que o H4 já mostrou para mim que ele não tem força mais para continuar. Aqui ó, quebrou a estrutura de novo. Então, vou dar um exemplo para vocês. O mercado fez choque para baixo, de swing na estrutura do H1. Aqui ele veio retirar a liquidez. Eu já não poderia estar pensando em vender seguindo o fluxo do H1, por exemplo? Porque eu sei que eu posso vender até aqui, não é? Até aqui eu posso vender, não é? Sim, a partir dali ele se tornaria comprador. Daí para baixo é venda. Exatamente. Então, enquanto o mercado estiver protegendo os seus topos e seguindo o flow, capturando liquidez e deixando gatilho, que no time frame menor vai ser estruturas enormes, a gente poderia estar pensando em vendas. Enquanto o mercado não mudar, a gente tem que estar vendendo. Mesmo que o H4 seja de alta. Porque até antes dele quebrar esse fundo, o H4 ele era de alta. Ele era de alta ainda. Que provavelmente uma estrutura, até quebrar uma estrutura de H4 é dias, né? Pode ser dias, pode ser dias. E aí eu vou ficar tentando comprar o mercado, sendo que eles podem só dar um movimento de alta 1 ou 2 dias depois. Aconteceu no Nasdaq Sim. lá, no H1 ele estava retirando uma liquidez interna, ele ficou 2 dias dentro de um range trabalhando ali para baixo e para cima, até que ele desse continuidade ao movimento de alta. Demorou ali 1 ou 2 dias. Mas deu vendas e deu compras dentro da região, nos time frames menores. E aqui é a mesma coisa. Olha onde ele iniciou o início da fase de correção dele. Quando ele quebrou esse choque interno, aqui no H4 já tem que ligar. Opa, agora eu vou tentar buscar por vendas até que o mercado retire liquidez, ó, liquidez, feche fair value gap, vai tirando e mude o fluxo. Toda vez que ele retirou a liquidez, ele não mudou o fluxo. Toda vez que ele retirou a liquidez, ele continuou com estrutura de baixa. Não mudou nada. Então eu continuo pensando em vendas. Continuo pensando em vendas até que o mercado mude. Quando ele mudar, aí eu paro de pensar. Vamos lá no H1 de novo. Ó, aonde podíamos ter vendido? Vários lugares aqui não podíamos ter vendido. Poderíamos ter vendido após a manipulação, aqui.
Poderíamos ter vendido neste FGV. Por que que poderíamos ter vendido? Não vamos pensar que isso aqui é 9 horas, ou notícia. Vamos esquecer isso, vamos olhar somente o gráfico. Temos aqui um break and block, temos um FGV, temos a meia-noite, o mercado foi lá, sweepou. A gente poderia ter vendido aqui, ó. Poderíamos ter vendido aqui, com o stop aonde? Protegendo esse topo. Vamos lá. Aonde tem o alvo? Não é na estrutura? Que a estrutura é até aqui, no fundo. Não temos como alvo na estrutura? É o 2 para 1 que a gente opera, mas eu estou dizendo como alvo. O alvo seria isso. Que é o quê? Lembra lá? O mercado agora ele mudou. Olha lá, H4. O H4 ainda está de baixa. Até onde o mercado poderia vir e dar continuidade? Ele não deu aqui, ó. Chegou no order block da estrutura, ele desceu direto. Ele não teve nem reação. Então, deixa quieto. Caindo. Do mesmo jeito. Quer ver? Vamos no 15 minutos para vocês verem o que aconteceu no 15 minutos após o movimento que ele quebra aqui, ó. Ó. Olha o 15 minutos aqui. Aqui ele quebrou a estrutura de swing do 15. Quebrou a estrutura de swing do 15. Temos o que? Ineficiência, ineficiência. O mercado não tinha liquidez nesse movimento, ele gera liquidez. Lembra? Lembra? Sim. Pronto, então vamos lá. Ó, esse topo aqui foi o que retirou essa liquidez e equilibrou o preço, não foi? Sim. Pronto. Sim. Esse topo aqui, qual é a missão desse topo? Qual é a missão dele? Qual é a missão dele? Ele foi para a guerra, ele tem uma missão. Esse topo tem uma missão. Qual é? A pernada era careca, ele montou liquidez, ele vai ser tomado como liquidez para quebrar o fundo? Isso, a partir do momento que não tem liquidez, ele gera liquidez. A liquidez foi gerada aqui, ele retirou a liquidez. Então esse topo, assim que ele retira a liquidez, ele tem como objetivo retirar essa estrutura aqui, a liquidez desse fundo. Porque o mercado não é baixista, não está com o choque para baixo. Então, para o Sim. mercado continuar o movimento de baixa, ele não tem que vir fazendo, quebrando fundos do movimento? Sim? Sim. Pronto. Então, esse fundo aqui, ó, ele tem como missão de ser o alvo desse topo. E aí, vamos lá. O mercado vem, faz o topo. Aqui ele muda a estrutura dos 5 minutos. E aí ele vai, retira uma liquidez que provavelmente nos 5 minutos tem e entrega o movimento de baixa. Quando ele chega aqui no order block, fecha os fair value gap que ele tem aqui e ele volta e quebra a estrutura de novo, aqui. Não vamos esquecer, Ó, não vamos esquecer que esse topo aqui é uma estrutura de swing dos 5 minutos. Quando ele quebra esse fundo e volta a quebrar para cima, eu entendo que a partir de agora, a partir deste momento aqui, este fundo aqui tem como missão retirar a liquidez desse topo. Por quê? Topo que não rompe fundo vira liquidez. O mercado entende que essa liquidez que ele capturou não foi o suficiente para ele retirar essa estrutura aqui, ele dar continuidade ao movimento. Então ele vem aqui, ele quebra a estrutura e volta para quê? Para retirar a liquidez que ele deixou para trás, ó, tem várias liquidez, e até fechar o equilíbrio do preço, que é... Lembra de eu falar que eu adoro FGVs que estão sendo alimentados por liquidez? Deixou liquidez, FGV, o mercado vem, monta uma nova liquidez e ele vai lá e sweepa. Um detalhe que temos que ter muito em consideração que é quando o mercado deixa abaixo de um FGV muito próximo de ser, por exemplo, ser fechado, ou logo abaixo, igual aqui, por exemplo, ele deixou esse, ó, aqui é uma baita de uma armadilha. Vamos supor que o mercado não andou aquilo lá, ele deixou esse topo. Por que esse topo aqui aconteceu nesse momento? Vocês sabem me dizer por que esse topo aconteceu? Esse topo aqui, por que ele está aqui? O mercado chegou aqui e caiu por quê? Ele deixou esse topo aí como combustível. Não. É para fornecer combustível após a captura do FVG ali em cima? É isso? Esse topo aqui, ele não tinha que existir. A verdade é que ele não tinha que existir. Por quê? Não retira nenhuma liquidez. Não retira nenhuma liquidez. Então aqui ele faz um inducement, ele faz uma armadilha. Por que ele faz uma armadilha? Vou até escrever aqui, armadilha. Por quê? Porque ele precisa de liquidez
para que entregar o movimento, para ele continuar o movimento. Os institucional, eles não conseguem vender aqui, empurrar o mercado para baixo, porque precisa de ordens, precisa da contraparte. Então eles montam a contraparte, enganando as pessoas, para que assim eles tomem os stops dele e dê continuidade ao movimento. E aí, olha aqui para vocês verem como é que eles enganam, coisa mais linda. Ó. Deixou um topo, não temos um fundo aqui que foi quebrado? Lembra de eu falar para vocês que normalmente quando temos os 3 candles num time frame menor, isso aqui tende a ser uma estrutura lá do time frame menor válida? Vamos verificar. Sempre eu tenho que baixar o time frame para confirmar se era uma estrutura válida ou não. Ó, primeiramente, esse fundo aqui não foi tomado por aquela liquidez? Ó. Deixou um fundo, tomou a liquidez, foi lá e subiu. E aí quem está pensando em quê? Em continuar comprando ou vendendo, não temos um FGV, ó, retirou liquidez, fechou acima do FGV. Não teríamos comprado nessa região com o stop aqui abaixo? Sim. Teríamos comprado, não teríamos? Pensando que aqui teve uma quebra de estrutura, aqui teve uma outra quebra de estrutura, agora a gente poderia estar pensando em compras. Quem opera o SMC simples vai entender que isso aqui agora o mercado retirou liquidez, inverteu o FGV, agora eu posso comprar. E aí eles pensam em comprar até esse topo aqui, que seria essa região. Só que a gente sabendo disso, que pode ser uma manipulação, a gente não compra. Por quê? Esse topo ele não tinha que existir. Então essa quebra aqui, eu tenho que pensar que isso aqui é só uma indução, uma captura de liquidez. Ele pegar um pouco mais de combustível para realmente lá retirar a liquidez e cair. Então ele vai e faz esse movimento, ele faz a armadilha, retira a liquidez. Só que aí depois quando ele retira a armadilha, ele faz o que a Lu fala muito. A armadilha da armadilha. Então ele fez uma primeira armadilha, ele achou que não foi o suficiente, ele monta uma nova armadilha. Ele até entrega um movimento baixista, ele até entrega uma correção temporária para as pessoas ficarem otimistas. Opa, acertei o movimento. Só que quando ele chega aqui, ele quebra essa estrutura, ele nos mostra que o mercado agora ele tende a fazer o quê? Não a quebrar esse fundo, e sim a vir retirar a liquidez desse topo para depois ele prosseguir com o movimento de baixa. Então aqui ele faz essa quebra e ele nos mostra que o quê? Ele retira a liquidez e mesmo assim ele não consegue inverter o movimento. Então ele monta uma nova liquidez, ele retira toda essa liquidez que ele deixou, fecha o Fair Value Gap, o equilíbrio do preço, e aí depois ele entrega o movimento, que é inversão do FGV, que será o primeiro indício de uma operação já antecipada, e aí aqui ele quebra o fundo. Aqui ele tem um fundo verdadeiro pra gente, de verdade, pra gente pensar em um alinhamento. Aqui temos um choque de verdade. Aí agora a gente vai lá nos 5 minutos e vamos entender o que aconteceu nos 5 minutos. Ó, olha o que aconteceu nos 5 minutos. Este fundo aqui não era um fundo relevante que capturou liquidez e quebrou a estrutura? Sim. Então a gente não tem uma inversão até de FGVs dos 5 minutos? Um FGV, 2 FGVs, o mercado não vem e quebra a estrutura para baixo? Sim. Então agora eu tenho um movimento verdadeiro, mas olha se eu estivesse operando 1 minuto. Olha o que eu tinha caído se eu tivesse... Aqui eu estou no 5, né? Mas vamos lá no 1 minuto. Aqui o que acontece no 1 minuto. Olha no 1 minuto aqui a muvuca que eu estaria. Para todos os lados. Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Olha aqui se eu compro. Olha quanto tempo isso aqui entregou. Movimento de compra. Poderia comprar aqui? Claro que eu poderia comprar aqui. Sabendo que o mercado no 15 ele tem como alvo o quê? Liquidez, regiões, várias coisas aqui para fazer. Fez sentido para vocês? E é assim que ele retira essa liquidez, o alvo dele é o quê? Não é esse fundo, o alvo? É. Então, ou seja, a partir do momento que ele retirou a liquidez, ele não protegeu esse topo aqui o tempo todo? Protegeu. Mesma coisa, protegeu o topo. Aí ele volta novamente fazendo armadilhas aqui, ó. Ó, não chegou, não foi o suficiente ainda o combustível. Eles vamos montar mais liquidez. Quebrou o topo, aqui relevante, voltou, montou liquidez. O mercado inicia sua fase de correção. Para quê? Retirada de liquidez. Aí eu faço o quê? Quando ele mudou o flow aqui, o fluxo, eu entendo que eu tenho que olhar onde estão as liquidez e as ineficiências.
liquidez interna e ineficiência. Então aqui é uma liquidez interna válida, mas esse fair value gap não já foi fechado? Foi todo fechado? Não estou dizendo que ele foi invalidado, estou dizendo que ele foi fechado. Então ele foi fechado. Então a partir do momento que o mercado chega e retira essa liquidez e não alinha o flow, ele tende a fazer o quê? A fechar o fair value gap de quê? Que foi o fair value gap que onde teve o desequilíbrio verdadeiro, onde foi o início do movimento. Aqui foi o fair value gap do início do movimento após a captura de liquidez. Então, se ele não alinha, ele tende a vir fechar esse fair value gap para depois ele alinhar o flow e cair. Este tipo de candle aqui, ó, no caso foi às 9h30, mas esse tipo de candle é o teste do mercado para ver se tem liquidez suficiente ou se eles já conseguem fazer uma mudança de mão para poder entregar o movimento. Então eles entregam o movimento para baixo e entregam o movimento para cima. Que aí a gente tem lá aquele tipo de operação lá. Não temos aqui o primeiro FGV? Primeiro FGV. O mercado vem, retira a liquidez e inverte o FGV. Aí eu vou lá e compro. Levei stop. Por que eu levei stop? Porque eu não entendi o fluxo do mercado. Porque eu não entendi o que o mercado está me mostrando. Porque eu não entendi o que estava acontecendo. Talvez no 1 minuto até deu trade. Mas eu tenho que olhar um pouco, tirar o zoom do 1 minuto e olhar o que acontece nos time frames maiores. Principalmente o que acontece nos 5 minutos. Principalmente o que acontece nos 5 minutos. Para que eu evite eu ser enganado e virar liquidez o tempo todo. Porque a nossa missão é, se a gente acertar 1 ou 2 trades no dia, estamos feito. A gente não precisa pegar muitos trades ou tentar ficar entrando no primeiro FGV lá do dia o tempo todo. A gente entendeu a narrativa do preço e entendeu o que ele está fazendo e quais as missões dele, a gente vai evoluir demais, 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 demais. E aí o mercado vai lá, faz o teste, faz a última captura, troca de mão e vai caindo. Entrega o movimento. Quando ele termina esse movimento, começa tudo de novo. Tudo de novo começa. E aí vai. Quebrou. Aonde ele iniciou a sua fase de correção? Aqui. Aqui ele inicia a fase de correção. Aqui ele mostra para mim que o mercado agora ele tende a buscar a liquidez interna. Aonde tem a liquidez interna? Liquidez interna. Lembra do Fair Value Gap? Liquidez interna, Fair Value Gap. Então ele tende a fechar, porque é um imã do preço, ele tende a fechar o Fair Value Gap e depois entregar o movimento. Aonde eu poderia pensar nesse caso foi tão brusco que eu não consegui pôr o time frame do 15 aqui, pegar a operação a não ser que eu pegasse aqui. Porque aqui eu nem sequer tive alinhamento, foi uma antecipação do movimento. Eu só teria o alinhamento aqui. Aqui eu teria o alinhamento, então eu teria que esperar esse candle quebrar e aí eu baixava meu time frame para entender onde eu poderia vender para seguir o movimento. Só que como a gente pegou a operação pelo 15 e olhando o H1, a gente teria isso como trade. Se vocês olhar, Fair Value Gap, capturou de liquidez, rejeição, aqui eu poderia ter comprado ou vendido. Como alvo onde? A liquidez. Aqui. Não era essa a nossa liquidez relevante? Não era esse range que estávamos trabalhando anteriormente? Aí depois ele não quebra, não ficamos com esse range? Sim. Então é isso aqui. Essa é a forma da gente analisar o fluxo do mercado e o que está acontecendo. E aí, alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam? Não, tá tudo. É o que a gente deveria estar fazendo, né? A gente deixou de lado. É o que a gente deveria estar fazendo e deixou de olhar para isso aqui. A gente voltou novamente, principalmente eu, voltei a operar manipulação só de sessão e FGVs. Que não tem dado bom e a gente já sabe que não dava bom. O que mudou o nosso resultado em novembro e dezembro foi fazer isso aqui. Ó. Isso que mudou o nosso resultado. E a gente deixou de fazer.